Quando eu entrei na faculdade de medicina, a primeira coisa que eu vi foi dar de cara com um morto. Na verdade é isso que acontece. A gente tem as nossas primeiras aulas de anatomia, e no anatômico, que é um lugar onde tem cadáveres, né? E isso, olhando agora, fazendo uma análise retrospectiva, né? Porque na época, com 18 anos, a gente não tem muita autorreflexão para entender o que está acontecendo. É tudo entusiasmo, porque afinal a gente está entrando na faculdade de medicina. Mas, olhando agora, eu vejo o quanto que isso é impactante, né? Da gente, do médico do futuro médico ter a primeira referência do que é a medicina, é lidar com um cadáver, né? Com um cadáver, com o corpo humano sem vida e estudar essas partes desvitalizadas. O que é totalmente diferente do que eu imagino hoje, do que eu vejo que é, de fato, essa medicina de acolhimento e de entendimento do ser humano em todas as suas camadas, muito além do corpo físico, né? Então, a faculdade, além dessa experiência de anatômico, algumas outras coisas aconteceram durante a minha formação que hoje me chamam a atenção. Eu lembro também de um caso quando eu já estava no internato, e o internato são os últimos 2 anos da faculdade de medicina, onde a gente vai, de fato, colocar a prática, né, fazer estágios dentro dos hospitais. E eu estava no meu internato de clínica médica, e isso eu gostei, isso foi algo que eu lembro até hoje com muito carinho, que eu lembro dos professores falando para mim que o paciente, né, que nós éramos responsáveis pelo paciente, que um paciente que estava internado. Então, eu ganhava um paciente internado para que eu fosse o estagiário médico responsável por ele. E eu tinha ali a obrigação de fazer o melhor que eu pudesse para melhorar a experiência daquele paciente no hospital. Então, era um hospital público, né? Então, eu queria adiantar as coisas, eu tinha que adiantar, eu recebi um exame de sangue, eu não ia lá esperar o laboratório coletar, então eu coletava o exame de sangue do paciente, levava aquela amostra lá para o laboratório perturbava quem tinha o técnico lá que ia fazer a análise do exame para pegar o resultado mais rápido, para sair correndo e levar para o meu professor. Então, a gente tinha esse senso, né? Eu criei esse senso de responsabilidade pelo paciente que estava ali. E isso eu agradeço muito nessa experiência que eu tive na faculdade. Mas também tiveram coisas não tão legais. Eu lembro também do internato de cirurgia. E nesse internato de cirurgia foi uma experiência bem impactante. Naquele dia ali eu chorei. Eu já sabia que eu queria algo relacionado à anestesia, eu não sabia o quê, porque a anestesia tinha seringa, né? Então tinha seringa, tinha agulha, então era a única coisa que eu sabia, era que eu via de referência relacionado a isso, seria anestesia. E eu propus fazer um trabalho, uma apresentação sobre o controle da dor no pós-operatório. E aí, para eu estudar isso, ao invés de eu ir lá procurar nos livros, entender quais são os medicamentos analgésicos prescritos e fazer uma coisa mais técnica, teórica sobre quais os medicamentos que são utilizados pela anestesia, não é, para tratar dor, eu inventei de fazer algo mais prático. O que eu quis fazer? Eu fui entrevistar. Eu entrevistei os pacientes que estavam lá no pós-operatório, no primeiro dia de pós-operatório, no pós-operatório imediato, nos dias que se seguiam, e fui conversar com eles. Eu queria saber, vocês estão com dor? Como é que está a dor? Né? Essa era a pergunta que eu fiz. E aí fiquei um dia perguntando para os pacientes, conversando com eles, conversei com residentes, querendo saber como é que eles tratavam a dor no paciente pós-operatório, de quantas e quantas vezes eles iam lá conversar com o paciente, saber se eles estavam bem assistidos. E a conclusão que eu cheguei nessa minha pesquisa de campo ali inocente era que os pacientes estavam sentindo dor no pós-operatório. E aí eu achei que eu tinha feito um trabalho excelente, e eu levei isso lá para apresentação para o meu professor e os meus colegas, né? E a conclusão que eu cheguei era justamente essa, que o controle de dor no pós-operatório não estava sendo boa. Quando eu concluí isso na minha apresentação,
eu olhei para o professor, ele ficou com uma cara super irritada comigo. Ele ficou com raiva e ele falou que aquilo ali não era inaceitável, falou alto para todo mundo e disse que se eu não revesse o meu trabalho, eu ia tirar 0 e ia ficar reprovada naquela matéria. E aí saiu da sala, assim, e aí eu até chorei. Eu lembro que vieram alguns colegas meus, tipo, me acudir, né, me dar apoio e tal. Mas aquilo, assim, foi uma situação que assim, eu pensei, nossa, o serviço, né, identificar uma falha é uma coisa que não era aceitável, né, que eu tinha que fazer o trabalho falando da teoria dos medicamentos, né? E eu, assim, eu não sou uma pessoa que vou arrumar muita confusão, eu pedi desculpas e fiz o trabalho como ele queria, porque, obviamente, eu não ia querer ficar mais 6 meses naquela disciplina com uma pessoa desse jeito, né? Então, isso mostra algo, né, que acontece também, né? Que se a gente quer fazer algo diferente, isso impacta, né? Pode impactar até negativamente na progressão na minha formação até, né? Eu consegui ou não me formar. Né? Essa rigidez de alguns professores de uma faculdade federal naquela época que eu me formei. E, para finalizar, eu quero ainda contar mais um caso que me chamou a atenção durante a faculdade, que era num ambulatório de cardiologia, em que lá existia um serviço especializado em tratamento de hipertensão de difícil controle. Então, aqueles pacientes que tomavam os medicamentos padronizados para hipertensão, tomavam mais de 2 medicamentos e mesmo assim ainda tinham a pressão alta. Então, nesse ambulatório que eu participei durante um tempo também, alguns meses, eu pude presenciar uma pesquisa, né, uma pesquisa científica, que era um laboratório famoso mundial, que estava fazendo a última pesquisa para lançar um medicamento para controle de hipertensão. Né? Então, estava testando nesses pacientes da saúde pública brasileira, né? Então, um estudo multicêntrico, em que o Brasil ele também fazia parte. Então, a gente recebia a verba desses laboratórios, o professor, né, recebia, era o chefe ali, coordenava essa pesquisa ali naquele ambulatório, e a gente dava esse medicamento fornecido pelo laboratório para esses pacientes e monitorava se a pressão melhorava ou não, né? E aí, naquela época, eu não entendi muito bem, mas hoje eu vejo, nossa, é um laboratório especializado em tratar a hipertensão de difícil controle, mas a única coisa que eles estavam fazendo ali é dando um medicamento. Eu não via medidas, um incentivo ou uma atenção maior nas medidas de mudança de hábito, estilo de vida. Eu não via o foco, o interesse em melhorar a alimentação desse paciente, em colocar ele para fazer atividade física, em buscar suplementações que seja, ou melhorar o controle emocional dessa pessoa, né? Gestão de estresse, que também tem um impacto na saúde e na hipertensão. Então, isso me faz crer até que ponto que, né, como que a gente usa essa ciência a favor de dar medicamento para os pacientes, mas a parte de mudança de hábito, estilo de vida, que hoje, óbvio, é o que eu pesquiso, é o que eu busco evidências científicas também, é o que o que eu busco artigos falando, mas o quanto que isso fica em segundo plano no tratamento médico convencional. E todas essas experiências, elas foram importantes para que, após a minha formação, eu escolhesse algo diferente daquilo que eu aprendi, né? Daquilo que me ensinaram. E foi assim que eu entrei na medicina integrativa.